Você conhece o nome P. Diddy, um dos maiores ícones da música e da cultura pop, um magnata que redefiniu o hip-hop e os negócios da indústria musical. Mas por trás do glamour, dos sucessos e da fortuna, há uma história cheia de controvérsias, rivalidades e mistérios. Prepare-se para mergulhar no caso P. Diddy, uma trama repleta de reviravoltas. Este é o caso P. Diddy explicado, a história completa em detalhes. A história de Sean Combs, ou Diddy, como o mundo conhece, é um clássico conto de ascensão meteórica. Nascido e criado nas ruas de Harlem, Nova York, ele não veio de uma família com poder ou dinheiro. Desde cedo, Diddy já tinha uma ambição feroz, aquela fome insaciável de sucesso que o diferenciava de todos ao seu redor. Com um olhar visionário e um senso de oportunidade afiado, ele começou sua carreira nos bastidores da indústria musical, um jovem determinado a aprender o jogo antes de dominá-lo. Em 1993, ele decidiu que estava pronto para deixar sua marca e fundou a Bad Boy Records. O que era inicialmente uma pequena gravadora logo se transformou em uma potência musical que viria a redefinir o rap e o R&B dos anos 90. A gravadora não só ajudou a moldar o som da década, mas também lançou nomes que se tornariam lendas na indústria, como The Notorious Big, cujas letras profundas e flows icônicos se tornaram a voz de uma geração. Ao lado dele, outros nomes também subiram ao estrelato, solidificando a Bad Boy Records como uma fábrica de sucessos. No centro de tudo, Diddy era muito mais do que um simples empresário. Ele era a força motriz, o visionário que sabia como transformar talento bruto em estrelas globais. Não foi apenas a música que o levou ao topo, mas também sua habilidade inigualável de se manter no centro das atenções. Suas festas eram lendárias, eventos onde o glamour e o excesso se encontravam. O brilho das câmeras o seguia para onde fosse, e sua personalidade carismática o colocava sempre nos holofotes. Diddy se tornou uma figura pública cujo estilo de vida luxuoso e ousadia inspiravam admiração e, por vezes, inveja. Mas, como acontece com qualquer história de ascensão rápida, o sucesso de Diddy não veio sem desafios. Quanto mais alto ele subia, mais complexas se tornavam as disputas e controvérsias ao seu redor. E a indústria da música, especialmente naquela época, era um campo de batalhas ferozes por poder e influência. As rivalidades entre gravadoras, os egos inflados de artistas e o envolvimento com o submundo do entretenimento levaram Diddy a se ver em uma série de disputas de poder. No entanto, foi um caso em particular que colocou seu nome nas manchetes de uma forma que ninguém poderia prever, o chamado caso P. Diddy. O incidente não só desafiaria a imagem que ele havia cuidadosamente construído ao longo dos anos, mas também ameaçaria seu império. A rivalidade que marcou para sempre a história do hip-hop, a guerra entre as costas leste e oeste, envolveu o mundo da música em um conflito tão profundo que suas consequências ecoam até hoje. No centro desse turbilhão estava Sean Combs, mais conhecido como Diddy, com sua Bad Boy Records representando a costa leste, enquanto do outro lado, Tupac Shakur, afiliado a Death Row Records, se tornava o símbolo da costa oeste. O que começou como uma disputa musical evoluiu rapidamente para algo muito maior. Uma batalha que ultrapassou os limites da arte e se tornou pessoal, envolvendo traições, egos e vingança. Tudo começou a tomar um rumo sombrio quando Tupac, que antes tinha uma relação próxima com Big G Smalls, o maior artista da Bad Boy, foi alvejado e assaltado em 1994, num estúdio de gravação em Nova York. Tupac sobreviveu ao ataque, mas saiu convencido de que Big G e Diddy tinham algum envolvimento na tentativa de sua vida, algo que ambos sempre negaram. A partir daquele momento, a tensão entre as costas se intensificou e a rivalidade entre Tupac e Big G passou a ser o foco do mundo do rap. O conflito se tornou mais que uma competição musical, era agora uma guerra de poder e honra. Enquanto a Bad Boy Records brilhava em Nova York, impulsionada por sucessos massivos de Big G como Juice e Big Poppa, a Death Row Records, liderada por Suge Knight e com Tupac como principal estrela, dominava a costa oeste com hinos como California Love Hit e Up. Este último um ataque direto a Big G, alimentando ainda mais o fogo da rivalidade. Com a mídia exacerbando a briga, as ruas começaram a sentir o impacto da disputa. O conflito entre os dois rappers e suas respectivas gravadoras transcendeu a música, envolvendo gangues, alianças perigosas e violência real. Para muitos, a rivalidade representava o auge da agressividade no hip-hop, refletindo uma tensão crescente que, cedo ou tarde, iria explodir. Em setembro de 1996, o impensável aconteceu. Tupac Shakur foi baleado em Las Vegas após sair de uma luta de boxe de Mike Tyson. O ataque deixou o mundo em choque. 6 dias depois, Tupac faleceu, levando consigo um dos talentos mais brilhantes da música, mas também deixando um vazio e muitas perguntas sem resposta.
O assassinato de Tupac foi um ponto de virada na rivalidade entre as costas, transformando o conflito em algo muito mais sombrio. Muitos se perguntavam quem seria o próximo. A resposta veio de forma trágica e rápida. 6 meses após o assassinato de Tupac, em março de 1997, Christopher Wallace, o Notorious Big, o coração e a alma da Bad Boy Records, estava em Los Angeles para promover seu novo álbum, Life After Death. Na madrugada de 9 de março, após sair de uma festa, Big G foi alvejado por um atirador ainda desconhecido. Ele morreu instantaneamente. Assim como no caso de Tupac, a morte de Big G foi envolta em mistério, teorias da conspiração e investigações inconclusivas. Os assassinatos de Tupac e Big G marcaram o fim de uma era e deixaram feridas profundas na indústria musical e na cultura do hip-hop para Diddy. A perda de seu amigo e maior estrela foi devastadora. De repente, o império que ele havia construído estava sob escrutínio. Perguntas surgiram de todos os lados. Quem era o responsável por essas mortes? Havia mais por trás da rivalidade musical? E o que Diddy sabia sobre tudo isso? Até hoje, os assassinatos de Tupac e Big G permanecem não resolvidos, alimentando teorias sobre o envolvimento de gangues, disputas entre gravadoras e até mesmo de agentes da lei. Alguns dizem que Diddy sabia mais do que deixava transparecer, enquanto outros afirmam que ele também foi uma vítima das circunstâncias. O que se sabe com certeza é que, com a morte de Big G, o mundo do hip-hop nunca mais foi o mesmo. A guerra entre as costas havia terminado, mas o preço pago foi altíssimo. Duas das maiores estrelas da música, cujas vidas foram brutalmente interrompidas. Para Diddy, o desafio agora era reconstruir sua gravadora e sua vida, enquanto carregava consigo as cicatrizes dessa rivalidade mortal. À medida que Sean Diddy Combs consolidava sua posição como um dos maiores magnatas da música, o brilho do sucesso também trouxe sombras que ameaçaram manchar sua trajetória. As tragédias envolvendo as mortes de Tupac Shakur e Big G Smalls já haviam deixado sua marca indelével, mas Diddy enfrentaria novos e complexos desafios fora dos palcos e estúdios de gravação. O mundo do entretenimento estava sempre de olho em sua vida, e as controvérsias legais que o cercaram ao longo dos anos apenas aumentaram essa vigilância. Em 1999, um dos momentos mais polêmicos da vida de Diddy ganhou as manchetes de forma dramática. Ele e sua então namorada, a cantora Jennifer Lopez, estavam em uma boate badalada de Nova York, quando uma briga eclodiu e resultou em um tiroteio. 3 pessoas foram feridas, e a polícia rapidamente chegou ao local, detendo Diddy, Jennifer Lopez e outros envolvidos. A notícia correu como fogo na mídia, e, de repente, a imagem de Diddy, que até então era de um empresário brilhante e carismático, estava associada a um episódio violento e perigoso. As acusações foram graves. Diddy foi acusado de porte de armas e suborno, depois que testemunhas alegaram que ele teria tentado pagar alguém para assumir a responsabilidade pela posse da arma que foi encontrada em sua SUV. A pressão sobre ele era enorme. A possibilidade de ver um dos homens mais poderosos da indústria musical atrás das grades era real. O julgamento foi amplamente coberto pela mídia, e Diddy se viu lutando para salvar não apenas sua liberdade, mas também sua reputação. O envolvimento de Jennifer Lopez trouxe ainda mais atenção, já que o casal era uma das duplas mais glamorosas e visadas do entretenimento na época. Após um julgamento tenso e com grande exposição midiática, Diddy foi finalmente absolvido de todas as acusações. No entanto, o impacto do caso foi profundo. Embora ele tenha conseguido evitar uma condenação, o incidente levantou questões incômodas sobre seu estilo de vida e as pessoas com quem ele se associava. As noites de festas extravagantes, os círculos de amizades perigosas e as constantes ligações com figuras envolvidas em atividades ilícitas começaram a pintar uma imagem diferente do empresário de sucesso. Era como se o império de Diddy tivesse uma base instável, cercada por caos e violência. Mas as controvérsias legais não pararam por aí. Ao longo dos anos, Diddy foi envolvido em diversas acusações de violência e assédio, cada uma trazendo à tona novos aspectos de sua vida pessoal e profissional que, até então, haviam sido mantidos longe dos holofotes. Algumas dessas alegações eram graves, com acusações de agressão física, abuso emocional e até assédio sexual. Embora muitos desses casos tenham sido resolvidos fora dos tribunais, muitas vezes com acordos financeiros, eles deixaram marcas profundas na imagem pública de Diddy. Entre os casos mais notórios, está a acusação de agressão por um produtor musical que alegou ter sido atacado por Diddy durante uma discussão acalorada no estúdio. Outro incidente envolveu um treinador de futebol americano do time escolar de seu filho, que afirmou ter sido agredido por Diddy após uma discussão sobre o tratamento de seu filho no time. Embora ambos os casos tenham sido resolvidos legalmente, com Diddy evitando qualquer punição séria,
Eles alimentaram a narrativa de que o magnata da música tinha um temperamento volátil e uma tendência a resolver disputas de forma violenta. Além disso, acusações mais delicadas começaram a surgir. Algumas mulheres relataram incidentes de assédio e abuso durante festas organizadas por Didi, alegando que o ambiente nesses eventos era frequentemente perigoso, marcado por excessos e comportamentos inapropriados. Mais uma vez, Didi evitou condenações formais, mas os acordos financeiros com as supostas vítimas aumentaram a especulação de que havia verdades sombrias escondidas por trás das câmeras e dos palcos. Com essas controvérsias, Didi enfrentou um novo tipo de julgamento, o da opinião pública. Embora tenha conseguido manter seu império intacto e continuar sua carreira, a percepção de que ele estava envolvido em atividades questionáveis pairava sobre sua cabeça como uma nuvem constante. Para muitos, ele passou a representar o lado sombrio do sucesso no showbiz. Um homem que conquistou tudo, mas cujo caminho era pavimentado por disputas violentas e comportamentos destrutivos. No entanto, apesar de todas essas controvérsias legais, Didi sempre se mostrou resiliente. Ele nunca deixou que os processos e as manchetes escandalosas o afastassem dos negócios. Pelo contrário, ele continuou a expandir seu império, entrando no mundo da moda, dos licores de luxo e até da televisão. Cada desafio legal parecia ser mais uma batalha vencida por alguém que, desde o início, soube como jogar o jogo do poder. Mas, por trás de toda fama, fortuna e sucesso, as controvérsias legais de Didi servem como um lembrete constante de que o preço da fama é alto. Para alguns, ele é o exemplo perfeito de superação e de como resistir a qualquer obstáculo. Para outros, ele é a personificação das armadilhas do poder, onde o brilho do sucesso muitas vezes esconde as sombras das controvérsias que o seguem. Com o passar dos anos, enquanto Sean Diddy Combs consolidava seu lugar no panteão dos grandes magnatas do entretenimento, uma coisa permanecia clara: por trás de todo o sucesso, festas glamourosas e negócios bilionários, seu nome continuava envolto em controvérsias e mistérios. O legado de Didi é uma mistura inegável de conquistas monumentais e sombras que o seguem de perto, alimentadas por rumores, teorias da conspiração e novos escândalos que surgem periodicamente. Sua história está longe de ser simples, e a complexidade que cerca sua trajetória só aumenta com o tempo. Nos últimos anos, à medida que o público passou a exigir mais responsabilidade e transparência das figuras públicas, Didi viu seu nome novamente no centro de polêmicas. Surgiram novas disputas dentro da própria indústria musical, tanto de artistas quanto de outros empresários que alegam que ele se beneficiou de práticas predatórias ao longo de sua carreira. Há aqueles que acusam Didi de ter manipulado e explorado jovens artistas, especialmente na época áurea da Bad Boy Records, onde muitos contratos eram vistos como desequilibrados e injustos. Artistas como Mase, que outrora foi um dos maiores nomes da Bad Boy, manifestaram publicamente seu descontentamento com Didi, acusando de ter retido royalties e controlado suas carreiras de maneira opressiva. Esse tipo de denúncia levantou uma questão recorrente na indústria: o quanto Didi realmente se preocupava com o sucesso e bem-estar de seus artistas, ou se eles eram apenas peças em seu gigantesco tabuleiro empresarial. Embora Didi sempre tenha negado veementemente essas alegações, o impacto na opinião pública foi inevitável, e cada nova denúncia reforça a aura de controvérsia que o cerca. Mas, além dos conflitos empresariais, o nome de Didi continua a ser citado em teorias conspiratórias que se recusam a desaparecer. O assassinato de The Notorious Big, um dos momentos mais trágicos e controversos da história do hip-hop, ainda provoca perguntas e insinuações. Apesar de nenhuma prova concreta ter sido apresentada para ligar Didi ao crime, especulações sobre seu possível conhecimento ou envolvimento nos bastidores da morte de Big G persistem, alimentadas por documentários, livros e discussões nas redes sociais. A rivalidade entre as costas leste e oeste, e o papel de Didi na guerra entre as gravadoras, continua a ser objeto de debate, quase como um fantasma que ele não consegue deixar para trás. Nos anos mais recentes, outra questão começou a ganhar destaque: os supostos comportamentos problemáticos de Didi em festas e eventos privados. Relatos de comportamento abusivo, tanto verbal quanto físico, emergiram de diferentes fontes, muitas vezes envolvendo festas de luxo onde o uso excessivo de álcool e drogas era frequente. Testemunhas afirmaram que Didi poderia ser explosivo e controlador, criando um ambiente tóxico ao seu redor. Embora ele tenha negado categoricamente muitas dessas acusações, os relatos, assim como outros aspectos de sua vida, são difíceis de apagar ou ignorar, manchando ainda mais sua imagem pública. Além disso, há o impacto de seu comportamento na cultura pop e nas expectativas da indústria do entretenimento. Didi foi um dos pioneiros na fusão de música, moda e estilo de vida, mas também contribuiu para uma cultura de excessos que muitas vezes glorificava o hedonismo e o poder acima de tudo.
Em tempos de maior escrutínio sobre o comportamento de figuras públicas, o legado de Didi é revisitado sob uma nova lente, e o que antes era visto como luxo e status, hoje pode ser interpretado como uma celebração perigosa de privilégios e excessos. Mesmo diante de todas essas controvérsias, Didi continua sendo um sobrevivente incansável. Ele conseguiu, de forma quase milagrosa, permanecer relevante em uma indústria que costuma descartar suas estrelas com a mesma rapidez com que as eleva. Sua habilidade de se reinventar e se adaptar às novas eras da música e dos negócios é impressionante, e isso não pode ser negado. Didi não apenas atravessou as décadas, ele as moldou, ajudando a definir a cultura pop e o hip hop como conhecemos hoje. Seu impacto é indiscutível. Na música, ele não apenas criou grandes sucessos, mas também ajudou a construir a infraestrutura que permitiu que o hip hop se tornasse o fenômeno global que é hoje. Muitos dos artistas que ele lançou ou trabalhou ao longo dos anos continuam a ser influentes, e a Bad Boy Records, mesmo com seus altos e baixos, é um pilar da história do rap. No entanto, ao lado desse legado positivo, sempre haverá a sombra das questões que ele nunca conseguiu apagar completamente. A prisão de Sean Diddy Combs em 16 de setembro de 2023 impactou profundamente a indústria da música e gerou uma onda de teorias nas redes sociais. Ele foi detido após meses de investigação, sob acusações de tráfico sexual e agressão, sendo amplamente divulgado o vídeo de 2016, em que ele é visto agredindo sua ex-namorada Cassie Ventura em um hotel. Além disso, denúncias surgiram ao longo de anos, incluindo relatos de abuso sexual, violência física e coação. Cassie processou Didi em 2023, alegando abusos, mas o processo foi encerrado sem muitos detalhes. Didi enfrenta acusações graves, com promotores alegando que ele usou sua posição de poder para coagir mulheres em situações de violência sexual e abuso de drogas. Entre outras acusações, há relatos de que ele obrigava suas vítimas a participarem de longas sessões sexuais, muitas vezes sob efeito de substâncias como cetamina. Em um dos casos mais notórios, sua ex-namorada, Cassie Ventura, denunciou abusos físicos e psicológicos, incluindo ser forçada a participar de atos sexuais com outros homens enquanto era filmada. Além das denúncias envolvendo Cassie, outras acusações surgiram. Um ex-presidiário, Derek Lee Smith, venceu uma disputa judicial contra Didi após alegar que foi drogado e abusado sexualmente por ele em uma festa há 30 anos. Outro caso envolveu uma modelo chamada Crystal M. Sekine, que afirmou ter sido drogada e abusada sexualmente por Didi após um evento de moda em Nova York. Caso Didi seja considerado culpado, ele poderá ser condenado à prisão perpétua, conforme relatado pela imprensa internacional. No entanto, até o momento, ele nega todas as acusações e aguarda julgamento. Essa é a trajetória completa de P. Diddy, de um início humilde ao topo da indústria musical, porém marcada por atos sombrios que agora vêm à tona. Apesar de seu sucesso, parece que ele construiu seu império à custa de abusos, acobertados por seu poder e influência por anos. As recentes acusações e revelações mostram um lado obscuro que foi escondido por muito tempo. E você, o que pensa sobre o caso P. Diddy? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!